Boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas à Fundação E-Carta. Quero agradecer a presença de todas e todos e agradecer também aqui a presença das nossas colegas, a Graça Borges, que é coordenadora do projeto Cultura Doadora, a Estela, que é a nossa assessora de imprensa, que fez um trabalho maravilhoso com a divulgação do projeto, ocupação cultural. A exposição também foi muito bacana, quem pôde estar aqui no sábado, desde o cortejo até, assim, é raro a gente ter exposições que o público chega no horário e curte as 3 horas que nós ficamos aqui praticamente juntos, né? Realmente socializando o conteúdo da exposição, que eu não preciso falar para vocês o quão importante é, e para nós também, porque foi uma quebra também assim, de paradigma aqui para a galeria fazer uma exposição nesse tema tão contemporâneo, mas que poucos artistas se dedicam, né? Então, foi necessário esse convite, né, que o projeto Ocupação Cultural fez na pessoa do Fernando e do João, e nós desenvolvemos juntos, né, esse trabalho que agora, né, vai ficar além do período já aviso aqui. Ontem a Estela e eu conversamos também sobre as estratégias, né, de divulgação, e o projeto ele vai, a princípio, terminaria dia 5 de fevereiro e vai ganhar mais um mês de exposição, podendo, né, aí, diante dos desdobramentos sociais que a gente está vivendo, fortalecer mais ainda o caráter da nossa instituição e dos projetos do POC, né, ter mais tempo de divulgação. Eu passo a palavra para o Leonardo, que vai fazer as honras de apresentar os nossos convidados de hoje da conversa, da roda de conversa. Obrigado. Obrigado, né? Primeiro agradecer a todo mundo que está aqui, né? Acho que é um momento bem importante, até dentro da nossa proposta da exposição também, né? E do projeto Ocupação Cultural, que é dessa articulação dos espaços de luta, de resistência com arte e cultura. E acho que essa troca de experiências, de ideias, acho que também é uma outra possibilidade de luta e resistência que a gente tem aqui dentro da exposição e no nosso dia a dia. Agradecer bastante o João e o Fernando pelo trabalho que eles tiveram para montar a exposição também, né, dentro do nosso coletivo. Vou me apresentar, depois eu vou pedir que cada um de vocês se apresente e fale um pouquinho também das instituições que vocês representam. Né? Mas eu sou Leonardo Oliveira, eu sou psicólogo de formação, faço mestrado em Psicologia Social Institucional na UFRGS e pesquiso arte e cultura dentro do contexto de situação de rua, a arte como possibilidade de criação de si dentro da situação de rua. E eu inicio trabalhando no Centro Pop, na assistência, né, e a partir daí eu entro nos movimentos de luta por moradia, primeiramente no MTST, e depois dentro do coletivo a gente acaba acessando os outros espaços, né, o assentamento 20 de novembro, a Casa Rosa. Agradecer não só a presença de vocês aqui, mas também pela disponibilidade de estar aqui e de poder, com que a gente pudesse ter essas oficinas para produção do material também, né? Foi muito legal essa possibilidade de estar lá fazendo isso, que é do nosso trabalho, da nossa proposta, e produzindo arte para estar aqui na exposição. E eu acho que eu estou aqui só um pouco mais figurativo para o mediador é quem media a conversa, né? Mas eu acho que eu vou mais disparar um pouco a conversa. Queria, depois que a gente pudesse falar de alguns assuntos, assim, dessa coisa da inserção da arte e da cultura dentro dos movimentos de luta pela moradia e dessa possibilidade de resistência que parte da arte da arte e da cultura. E também de pensar um pouco quais são as possibilidades que se abrem esse ano com essa mudança, né, do governo federal. A gente vinha num momento bem complicado assim, da nossa história, e agora se abrem algumas possibilidades, e eu queria também pensar com vocês como que se articula essas possibilidades.
a Maristone Moura, né, que é da Casa Rosa, Fundação Casa Rosa, sempre nos recebe lá, né, já fizemos dias, tivemos dias de experiência com vocês, algumas rodas de conversa também, né, os acadêmicos falando um pouco das pesquisas que eles fazem também lá dentro, né, para também divulgando o trabalho deles. Já nos conhecemos, né. A Cimiliane Vargas da Silva, do assentamento 20 de novembro, também, que já tivemos várias parcerias ali dentro também, né? Tivemos no aniversário do MNLM, fazendo parte cultural, fazendo um sarau ali também, né? Também já estamos aí. E a Cláudia Favaro, da Frente Nacional de Luta. E vou pedir para que vocês também possam se apresentar e falar um pouco mais, né? Porque talvez as coisas que vocês queiram dizer, queiram compartilhar, sejam diferentes das que eu quero saber de vocês. Então, peço para que vocês falem um pouquinho de vocês, dos locais onde vocês estão indo. Vai, tudo. Vou fazer questão de primeiro. Então, qual das perguntas a gente começa? Então, gente, boa tarde ainda, né? Tem sol. Roubaram horário de verão, mas o sol está dando matéria. Então, eu sou a Ani, né? Faço parte da coordenação estadual do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Moro no assentamento 20 de novembro, né? Estou na coordenação da Cooperativa 20 de novembro, que é a entidade responsável por esse projeto, né? Lá nós somos um assentamento a partir de uma luta de 16 anos, né? Nós iniciamos como uma ocupação, foi a ocupação 20 de novembro, lá do prédio da Caldas de Mauá, que nós conquistamos um decreto de desapropriação, né? Na época da ocupação israelense, posteriormente, e que hoje é o símbolo, né? Do processo aí de fortalecimento da especulação imobiliária na cidade, né? Sendo um grande exemplo do rooftop, que é esse modelo aí que eles estão construindo para a elite poder acessar ao pôr do sol, né? Então a nossa luta ela vem de muito longe, né? De lá nós fomos despejados e ficamos um período lá do lado internacional, ocupação 20 de novembro, e aí fomos também despejados pela Copa do Mundo, né? No período do final de 2012, né? E nesse processo então teve uma grande luta e mobilização a nível nacional também em relação à destinação do prédio lá da Barros Cassal, que é um prédio da União, abandonado por 50 anos. E em 2016 nós conquistamos a concessão do direito real de uso. Então hoje o prédio está em nome da cooperativa, então por isso nós somos um assentamento, mas ainda tem bastante coisa para fazer, inclusive, né? Nós encerramos o processo de licenciamento daquela obra em dezembro de 2018. Teve toda uma luta ali também, né? Isso é um processo de famílias que se organizam em torno da luta pela moradia, se constituem enquanto cooperativa, vence a burocracia do todo o Estado, da estrutura, né? A gente conseguiu recursos para garantir ali toda a parte da assistência técnica, arquitetura, engenharia. Tem um projeto lindo, inclusive deixei a cartinha lá embaixo, né? Que é um horário sustentável. Então é um projeto que ele prevê muito mais do que moradia popular no centro, que já é algo muito simbólico no contexto que a gente vive, né? Mas ele também traz diversos elementos de sustentabilidade e é uma sustentabilidade que é compreendida a partir principalmente de 3 eixos, né? Que é a sustentabilidade econômica, a gente sabe da dificuldade que famílias de baixa renda têm para dar conta dos custos de moradia, né? Legalizada, né? E da manutenção das estruturas, tá aí esse monte de empreendimento Minha Casa Minha Vida deteriorado, dominado pelo tráfico, né? Para nos dizer isso. Então a gente tem todo um processo de organização ali, onde a cooperativa também, além de ser uma cooperativa habitacional, ela é uma cooperativa de trabalho. Então a gente tem as gurias ali que atuam, né? Na parte da costura, produzindo muitas coisas, né? Inclusive as bolsas, né? Foram feitas aqui, gravadas em serigrafia, né? Tem a parte da alimentação para eventos, que a cooperativa se organiza também para fazer coffee break, buffet, essas coisas, né? E a parte de prestação de serviços e também dos artesanatos, né?
E tudo isso está previsto nesse projeto. Então, além dos 40 apartamentos, tem toda uma estrutura externa lá nos fundos, que serão espaços de geração de renda, justamente para garantir isso, né? E também a sustentabilidade ambiental, está prevista as placas fotovoltaicas, né, produção de energia solar, a horta comunitária, a cisterna, tem todo um projeto pensado ali também de uso de iluminação natural em vários espaços para a economia de energia, que é uma estratégia de sustentabilidade ambiental, mas também econômica, né, reduzindo custos, né. Tem um projeto pensado no sentido da questão do uso e da estruturação desse espaço para o território, não só para as 40 famílias, né? Então está previsto um pátio público, onde justamente a ideia é a gente retirar as grades e tornar esse espaço um espaço de uso comunitário, onde a gente possa realizar eventos, festas, feiras, né? Um espaço de encontro, onde a gente consiga reconstruir essa questão dos laços de vizinhança, né? Tem um espaço lá que foi no projeto original projetado, né, para ser uma câmara mortuária, uma capela, que lá era para ser um hospital, né? Então esse espaço a gente está projetando a construção de um equipamento cultural, para realizar oficinas e atividades, construir esse diálogo também com a comunidade em torno, enfim, né? Então é um projeto que ele representa uma luta muito grande, né, de 16 anos, mas ele representa muitas lutas, né? Ele representa para nós mostrar na prática que é possível fazer moradia de outra forma, que não é só um quadradinho para largar famílias dentro, assim, né? E aí, na contramão disso tudo, a gente viveu os últimos 6 anos de total descaso, né? Lá desde 2016, né? Uma das primeiras coisas que o Temer fez foi revogar a contratação de 11 mil unidades habitacionais que a Dilma tinha assinado antes de sair, né? A gente encerrou esse licenciamento da obra em dezembro de 2018, em janeiro o Bolsonaro assumiu e nunca mais a gente conseguiu andar com a obra, né? Tudo pronto para sair de lá. Só que a gente tinha assinado um contrato com a FASC para pegar o aluguel social e liberar, né? Já tinha reunido com a Caixa e a Prefeitura, estava tudo pronto. E em Brasília, aquela situação, né? E para nós, acredito que essa parceria, né, é super importante, assim, a gente está fortalecendo esses laços, né? E justamente a partir dessa perspectiva cultural, assim, né? Também na contramão de tudo isso, né? Da privatização dos espaços públicos. E aí eu acho que acho sempre importante resgatar, assim, esses últimos anos que a gente viveu, que havia grandes mobilizações em torno da questão da cultura, né? A Dandara ainda era pequena, a gente estava na luta ali contra a privatização do Araújo Viana, né? Um símbolo super importante. Hoje a minha geração usufruía daquele espaço com shows de graça, 1 quilo de alimento à entrada. A geração antes da minha não tinha nem telhado no Araújo Viana e era maravilhoso. E a geração da Dandara, se quiser entrar lá no show, é uma fortuna, né? E aí isso acontece na cidade toda, e especialmente a região central, né, tá nesse foco voltado para o processo especulativo, né, onde a gente vive no território do 4º distrito, né, mas território com 2.000 famílias em situação irregular, com ameaça de despejo e remoção, né, e aonde toda a política do município é voltada para fortalecer esse processo especulativo no território, né? Então a gente vive um processo de resistência muito grande, cotidiano, né? E se fortalecer e construir essas redes é super fundamental, assim, né? Lá em 2013, quando tinha a ocupação Saraí, e aquele período foi um período de emergência, assim, onde tipo muita galera se descobriu. Tem uma geração pós-2013, assim, de uma juventude que começou a se engajar em algumas lutas a partir daquele momento, assim, né? E aí a gente pegou todo esse embalo e foram, nossa, muitas atividades culturais, a gente enchia 2 quadras de gente com atividades de rua, com música, né? E isso era uma forma de ocupar a cidade. Eu acho que isso é um desafio
grande que a gente tem, assim, né? De ocupar esses espaços de povo. E a galera ia para esse tipo de atividade justamente porque não precisava pagar ingresso, né? Hoje, para ti, qualquer lugar é uma fortuna que tu gasta para entrar, para consumir, né? E aí teve a luta ali também do Cais do Porto, que naquele período também estava sofrendo um processo de privatização, né? Naquela época tinha outros movimentos, né, também bem fortes, né? Defesa pública da alegria. A gente fez uma defesa pública do Cais do Porto, a gente trouxe toda a galera da Bom Jesus, botamos a gurizada toda, a criançada, a mulherada, tudo no ônibus, nunca tinham visto Guaíba de perto, né? Para fazer várias oficinas de trocas culturais. A gente tinha lá o pessoal mais, né, alternativo, não sei o quê. Tu tinha as tias lá da vila, né, aprendendo a fazer os artesanatos que os ricos fazem na rua, e as tias ensinando outra coisa, e as crianças jogando bola no meio do Cais do Porto. Quer dizer, essa é a cidade que a gente defende, né, e que a gente acredita, e que precisa também poder essas pautas, essas lutas chegarem a outros setores da sociedade, né? Então, a gente estava tentando inserir, assim, eu estava pensando que nesses momentos de privatização vai estar se discutindo muito a privatização da redenção, né? Daí teve aí toda, nosso prefeito. toda a mobilização da população se fortalecer, de demonstrar que é um espaço público e defender esse espaço público, assim. Eu acho que tem uma forma de se retomar esses movimentos de ocupação dos espaços, das praças, que agora com um cenário que se abre, assim, né? Qual que eu acho que é o caminho para a gente conseguir remobilizar as pessoas a ocupar esses lugares? Eu acho que está acontecendo. Teve umas mobilizações grandes ali em relação à redenção, mas eu acho que a cidade de Porto Alegre, bem sinceramente, está um abandono, né, gente? Assim, os caras fazem o que bem entendem, qualquer coisa que eles colocam em votação na Câmara, 20 e poucos a 10, tudo que eles colocam, eles aprovam, né? Eles têm toda a estrutura da máquina pública na mão deles. Hoje, sinceramente, os companheiros do orçamento participativo, mas o orçamento participativo virou um espaço de cooptação de lideranças, né? Virou um espaço que não discute mais orçamento, virou um espaço para discutir serviços, né? Se chama plenárias para discutir serviços, coloca as pessoas a brigar por meia dúzia de metros de asfalto, né? Gastam ali 470 mil para reformar um chafariz. Olha as contradições que a gente tem nessa cidade, né? Para reformar um chafariz e para o OP 470. É o mesmo valor para, né, fazer um chafariz. Reformar um chafariz é o valor que eles largam lá para as regiões do OP ficar se matando as lideranças entre si por uma bicharia, né? Então, tem até estudos aí que dizem que o orçamento participativo de Porto Alegre já nem tem mais essas características de ser um orçamento participativo, né? E aí a prefeitura tem isso na sua mão, né? E usa isso e manipula as lideranças comunitárias e tem toda essa coisa do populismo do prefeito, e a gente está vivendo assim uma situação na cidade que é desesperadora, assim, tipo, a gente teve essa luta mais recente, né, de resistência ali ao plano, né, de transição do 4º distrito, né, onde, tipo, chegou no limite que a gente só ouvia, tá perdido, e nós ali apavorados, a gente não pode dar por perdido, são 2.000 famílias, né, são quase 20 comunidades ali que estão sendo ameaçadas, a gente não pode dar por perdido, a gente precisa fazer alguma coisa. Foi feita toda uma articulação para construir algumas emendas, né, para colocar dentro desse plano, e o povo mobilizamos a galera, e a gente foi pro plenário, e aí virou aquele circo, né, os caras fecharam dentro de um aquário, né, aqueles vidros que não passa som, e o povo gritando lá de fora, né, 2, 3 lideranças ali da prefeitura, apoiadores do governo, falando, né, em nome deles, a galera da oposição se inscrevendo e fazendo falas, nós esgoelando lá de fora e nada acontecia, e a grande maioria dos vereadores sequer mostrou a cara, porque era, né, uma votação em formato híbrido, então eles estavam virtualmente nas suas casas, sei lá onde, né, viajando, curtindo, sei lá, e votando sem se inscrever, sem falar, sem se posicionar, sem mostrar a cara, né, e aprovando esse plano, assim, que tem coisas muito absurdas, né, enfim, a gente faz parte do Conselho Municipal de Habitação e a gente vê o quanto está sendo desvirtuado todas essas conquistas que se teve, né, a questão do solo criado, enfim,
assim, né? Que era para ser algo para fortalecer o Fundo Municipal de Habitação, para ter grana na cidade de Porto Alegre para investir em habitação. E os caras desvirtuaram o negócio, criaram outro negócio, né? Que é esse fundo de gestão do território e tal, e estão mandando a grana para esse outro fundo, que é um fundo que não tem participação, que não tem controle social, que eles estão, tipo assim, a grana que era para usar para moradia, eles vão usar agora para pintar a prédio abandonado, para ficar mais bonito para os turistas, né? E ao mesmo tempo a gente leva, né, o secretário nas ocupações diz, olha, tá caindo esse barraco aqui, né? O esgoto está passando aqui embaixo desse assoalho, dessa casa aqui, vai cair o assoalho. As crianças estão andando no meio do esgoto, são abertas, as pessoas não têm água para tomar um banho, porque a água não tem força, né? Não tem vazão. E aí não pode fazer nada, porque a área é muito baixa. Agora nos prédios abandonados privados, né? Pode, né? Então é um cenário difícil que a gente tem, né? Mas tem expectativas agora, enfim, tem a do governo federal, voltando Minha Casa Minha Vida e tudo mais. Mas, mesmo assim, a gestão desse recurso vai ficar na mão deles. E estando na mão deles é um risco muito grande de se perder, porque são incompetentes, né? E propositalmente, muitas vezes. Né? A gente perdeu, por exemplo, essa questão mais cultural, né? Eu sou lá da região leste, lá da Bom Jesus. Quando se criou os territórios da paz e tal, era o território da paz, da Bom Jesus. E aí tinha um recurso federal para construir uma dessas praças, né? Tinha vários lugares do país assim. E o próprio Lula teve em Porto Alegre para fazer isso e tal. E os caras perderam o recurso, porque não fizeram projetos para pegar o recurso. E no final da história, eles tiveram que usar um recurso de contrapartida da Rossi. Entregaram toda aquela área lá que virou, como é que é o nome do seu parque? Central Park? Que é lá na Serra, que no mapa da cidade era um parque público, era uma área destinada para um parque público, que virou um grande condomínio, que como contrapartida fez 1/3 do que era para ser a praça, que era o território da paz, que eles perderam a grana, né? Então, é bem difícil tu imaginar nesse cenário de Porto Alegre, se a gente não der uma reviravolta nessa cidade, mesmo com o governo federal, a gente não vai conseguir avançar muita coisa, assim. Mas acho que em termos de mobilização, como a gente tinha e tal, acho que também são os momentos, né? Era esse momento ali de 2013, 2014, de toda uma geração, como eu disse, né, que foi se descobrindo naquele período ali, desse engajamento político, e tinha a questão das redes sociais, que estava surgindo, né? Tipo, tu criava um evento no Facebook, eu escrevi no Facebook, nem 5 se confirmam, né? Bom, a galera criava um evento no Facebook e tinha 5.000 pessoas, 10 pessoas confirmadas, né? Esses eventos que a gente fez, inclusive lá na 20, né? No Bloco da Laje, Comer na Rua, Festival de Hip Hop, várias coisas que a gente já utilizou aquele pátio para fazer diversos eventos lá. Teve um evento com 2.000 pessoas que foi convocado pelo Facebook, né? E hoje me chamam de velha porque eu uso o Facebook. Então, né? São vários momentos, assim, mas eu acho que é uma acomodação grande, assim. Acomodação e aí uma acomodação geral. Porque tu está dentro do negócio da Câmara lá, né? Mas, tipo assim, eu que estou meio de vez em quando, a gente vê isso, assim. Andado, não tem o que fazer, né? Se a gente não fica lá enchendo o saco, pressionando e tal, né? A gente não consegue nem ter o contraponto do que está acontecendo sendo colocado, assim, né? Então, é bem complicado. Mas eu não falei demais, gente, só eu ficar falando aqui. Depois eu continuo. Pode ser. Bom, então, meu nome é Cláudia Fávaro, eu sou arquiteta urbanista, sou da Frente Nacional de Luta Campo Cidade, da Coordenação Nacional, sou da Coordenação Nacional da Rede Jubileu Sul Brasil também, que trabalha a questão da dívida pública, sou sócia fundadora do MÃOS, Arquitetura Terra e Território, que é o escritório de arquitetura que trabalha com a associação de interesse social, dando aí apoio às comunidades, enfim. E a BEA, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, então uma série de inserções aí que são, digamos assim, várias partes que se unem numa mesma pauta aí, que é a militância pelo direito à moradia, né? Eu comecei minha militância no MST
onde eu tive a oportunidade de coordenar o setor de habitação no movimento em 2006 até 2013 por aí. Ainda era o governo Lula. Nós construímos 6.000 unidades habitacionais nos assentamentos da reforma agrária, em muitos assentamentos. Depois comecei a militância ali na resistência às remoções forçadas que vieram pela Copa do Mundo, né? A gente criou aí os comitês populares da Copa nas 12 cidades sedes onde ia acontecer a Copa do Mundo. Fizemos a resistência ali na Avenida Tronco, na DIC, na Vila Nazaré e todas essas comunidades aí que estavam sendo impactadas por essas grandes obras, né? Em 2014, depois da Copa do Mundo, então cansada dessa coisa de vamos resistir às remoções e resistir, achei que estava na hora de atacar um pouquinho, né? E aí começamos uma articulação aí, fiz parte da fundação do MTST aqui em Porto Alegre. Em 2017 acabo rompendo com o MTST, com o Boulos, onde eu reforço então a criação de mãos, né, como um instrumento técnico também de ajudar aí as comunidades, né? E agora faço essa construção, estamos construindo aqui a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade junto com o Zé Rainha, que é uma histórica liderança aí da reforma agrária e que está disposto aí a seguir cortando cercas e retomando as ocupações, né? Então, no ano passado nós retomamos as ocupações no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, que é uma área histórica de disputas aí de áreas devolutas do Estado, enfim, né? E hoje nós temos trabalhos aí em comunidades na Zona Norte, na Restinga, nesse sentido mais das perspectivas da regularização fundiária e da permanência nos territórios, né? Então, esse processo todo... Enfim, eu concordo muito com o que a Ani colocou sobre a conjuntura que está dada hoje, porque apesar de a gente ter conseguido, com muita luta, né, e por muito pouco, eleger o governo Lula, os desafios que estão colocados são muito maiores para a sociedade civil, para as organizações da classe trabalhadora, porque é, na verdade, daí que vão surgir as verdadeiras alternativas, né? A gente pode ter os mais elaborados programas, né? A maior destinação de recursos, mas é da capacidade de organização do povo da classe trabalhadora que vão surgir essas alternativas, né? E nós estamos vivendo um momento em Porto Alegre que é até diferente de outras cidades. Também acho que teve um pouco do impacto da pandemia nisso, que acabou acomodando todo mundo atrás do computador e achando que essa militância cibernética vai conseguir resolver esses problemas. E claro que é uma ferramenta muito importante que precisa ser utilizada, mas que ela tem limites claros, né? Que é essa perspectiva de enfrentamento mesmo ao capitalismo, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento, eu brinco que a palavra socialismo ela sumiu do nosso vocabulário, né? As alternativas de sociedade como um todo, elas não são mais discutidas a fundo, né? A gente está agora na defesa da democracia burguesa e isso é extremamente importante, porque veja o quanto ela é importante para nós. Então, e do ponto de vista da moradia, me preocupa bastante também é que a gente, a partir das experiências que a gente teve no último período do governo Lula e Dilma, simplesmente retome os antigos programas que existiam, né? E que, de certa forma, nos colocaram limites muito profundos sobre os danos que isso produz na cidade, né? O Minha Casa Minha Vida, a gente não pode esquecer que foi um programa, depois do BNH, o que mais teve envergadura de recursos aplicados no Brasil, né? Foram 3 fases do programa, sei lá, quase, não sei quantos milhões, 3 milhões de moradias construídas, e o déficit habitacional aumentou depois da construção dessas moradias, né? A gente está com quase 6 milhões e 700 mil de déficit habitacional hoje, assim. Então, eu acho que é dos movimentos e desse tipo de espaço, né, desse tipo de debate que vão surgir aí as alternativas que a gente precisa para a cidade. Também, enfim, sou assessora da bancada do PSOL na Câmara de Vereadores e a partir dessa posição o relato que eu tenho é dizer que é desoladora, assim, a tarefa, né? É uma tarefa muito inglória, porque nós somos a minoria na Câmara de Vereadores. Só nesse último ano passado, no que diz respeito à cidade, foram 29 projetos aprovados
de destruição, seja destruição de assim, solo criado, quarto distrito, centro histórico, né, a venda das áreas do Porto Seco. Então é uma cidade que está sendo entregue, né, de graça para especulação imobiliária e, por outro lado, iniciativas habitacionais que não passam de mera reprodução da importância da propriedade privada, que é a regularização fundiária. Então, tu tratar de regularização fundiária hoje é muito difícil, porque a prefeitura, o próprio DEMAG se vangloria de estar regularizando, entregando títulos de propriedade a rodo. Então, são quase 1.500 títulos de propriedade entregues no último período desse governo Melo, mas que vem sem qualquer infraestrutura, vem sem qualquer trabalho. Então, são aquelas áreas que já têm infraestrutura, que já estão urbanizadas e que eles estão fazendo toda uma propaganda em cima disso, em cima do tema da propriedade privada, né? Então, e a gente sabe que a propriedade privada é o nome do sistema capitalista e que isso também serve para recolocar a terra no mercado. Então, não é só o título de propriedade que vai responder à demanda das famílias. Mas como é que a gente vai fazer uma luta contra a regularização fundiária e fazer o debate com as famílias que elas não devem receber o título de propriedade? Então veja que difícil, né, fazer esse debate com as propostas que estão sendo colocadas aí pelo André Machado, que é o secretário de Habitação, que é uma pessoa... Como vou caracterizar? Uma pessoa... Tá gravando? Tá. Amigável, né? Um cara que disposto, vamos dizer assim, que dialoga com os movimentos, que te recebe, que faz de conta que tu participa, que diz que tu é importante. Que nem o prefeito. Exatamente. Bom, mas que no fundo não ousa, né? Não ousa ter propostas no sentido de atender de fato as demandas da população da cidade. Então é muito o que a Ani disse, né? De uma parte, né? De uma parte da cidade, exatamente. Então, tipo, é isso. É a patroa passar para resolver o buraco na rua, é meia dúzia de cano ali, distribuir umas caixas d'água para ver se resolve o problema da água. Então é aquela maquiagem urbana, né, que acontece para deixar as pessoas pseudo-felizes, né, e resolver aquele problema momentâneo, mas que de fundo não tem um projeto de cidade para as pessoas. Eu tenho uma fala do prefeito dizendo que a cidade é como se fosse uma pequena imobiliária. Exato. Entendi para que é o projeto de gestão a partir da... É a partir disso, é a partir desse debate, assim, não é a destruição total dos conselhos, né? Aqui está o representante do CMDUA, o CMDUA não teve eleição, agora parece que não vai ter de novo. O Conselho de Educação foi desmontado. O da Saúde tentou ser desmontado, se ganhou na Justiça, mas quer dizer assim, então é uma participação também maquiada, né? Quer dizer, agora teve diversas plenárias do AP em várias regiões da cidade, esvaziadas, do meu ponto de vista. Eu confesso que não me dedico a ir nas plenárias, né? Mas acompanho, enfim, vejo o resultado delas ali, porque eu de fato não acredito mais nesse espaço como espaço de organização das periferias. Não é uma crítica que eu faço ao orçamento participativo em si, mas que hoje ele é uma ferramenta que está sendo utilizada de uma outra forma, né? Então, passa pela necessidade de nos reinventarmos. E acho que a Ani colocava hoje no grupo e nos cobrava aqui de a gente fazer uma proposta de uma atividade mais ampla, para que os movimentos sociais possam se encontrar de novo, voltar a debater a cidade, né? Eu acho que são esses espaços, como esse aqui, que podem, de fato, trazer a riqueza do que a gente precisa para virar esse jogo, assim, né? Porque também tem uma esperança muito grande nas instituições. E ao que se pode ver da Câmara de Vereadores hoje, não tem uma capacidade de fazer essa virada. Nós agora vamos estar na liderança da oposição na Câmara de Vereadores, por exemplo. Nós fizemos uma avaliação essa semana que não tem qualquer forma de ter uma real organização da oposição na Câmara se não tiver uma organização da oposição na cidade. Então esse debate não tem que ser feito entre os vereadores da oposição, ele precisa ser feito com os movimentos sociais e com as organizações da sociedade civil. Porque para nós, por exemplo, votação do plano do quarto distrito, o que restava para a gente? Fazer 45 emendas
e levar a discussão até às 5 da manhã para ver se a direita cansava e desistia. Porque... tem 24 vereadores cabrechados lá, então só para umas 12. Então, e olha lá, porque nem sempre tu conta com o Ferronato, nem sempre tu conta com uma série de pessoas ali que às vezes samam para qualquer lado. Então, é uma situação muito complicada que a gente está hoje, mas não é isoladora, porque eu acho que assim, por nós termos conseguido resistir da forma que resistimos ao governo Bolsonaro nesses 4 anos, fazendo mobilização, fazendo a resistência, né? Acho que a gente não pode deixar de acreditar na nossa capacidade de organização, deixar de acreditar que é possível, de fato, seguir fazendo o debate e aprofundar o debate para além desse debate superficial que era a democracia burguesa. Ai, Cláudia, mas isso é muito radical. Como é que agora tu vai vir aqui falar de socialismo e criticar a democracia burguesa se ela é tão importante para nós? Bom, vamos defender a democracia burguesa, mas a gente tem que avançar além dela. Nós não podemos perder aquele horizonte de 2013 que eu sigo defendendo, que é o horizonte da democracia direta, que é o horizonte que a gente está buscando, porque se a gente olha até aqui, nós não vamos enxergar o que está lá. Então, o que eu acho é que os movimentos também precisam fazer um pouco dessa autocrítica e entender que nós não podemos ficar esperando só do governo, só respostas institucionais, né? E reinventar os nossos organismos, né? E ousar. Porque também, claro, que o governo Bolsonaro significava uma possibilidade de repressão muito grande para os movimentos, nas mobilizações, etc. e tal. Mas a gente viu uma enorme diminuição dos processos de ocupação urbana no período Bolsonaro. Quer dizer, esse é o resultado que a gente quer. Nós vamos deixar de ocupar quando o inimigo está ali colocado. Nós, da FNL, pensávamos que não. E por isso, justamente nesse momento, que nós achamos que nós tínhamos que retomar esses processos. Mesmo que isso pudesse significar, inclusive, perseguição, criminalização, etc. e tal. Porque a criminalização e os processos de perseguição, eles não se dão só quando quando o inimigo está no poder, né? Os processos de criminalização, eles se dão pelo Estado burguês. Eu não sei dos camaradas que estão aqui, mas a maioria dos processos que eu respondo na justiça são processos da época do governo Lula, do governo Tarso, 2013, né? São uma quantidade considerável. Então, não querendo retomar isso, mas dizer que essas assembleias de rua, né, esses momentos de encontro, eu acho que é nisso que a gente precisa apostar para o próximo período para conseguir ter esse desafio e juntar essas comunidades, né? Que acho que é um pouco do que a campanha Despejo Zero tenta fazer quando reúne, né, essas comunidades que têm a mesma ameaça, né? Seja no 4º distrito, seja em todos os outros locais em que isso está colocado. E voltar a atacar, né, gente? A gente tem que pressionar o governo Lula, nós temos que ter gente organizada, povo organizado, consciente, para conseguir fazer esse processo. E nesse sentido, eu acho que, já falei que atividades como essa são muito importantes, mas a cultura também tem um papel muito legal, porque ele também, a cultura faz a disputa das consciências, né? Então, são outras formas de fazer o diálogo, são outras formas de despertar o interesse das pessoas pela própria luta política, né? Então é isso para começar, depois a gente volta. Concordo em gênero e grau com as gurias, né? Eu sou uma história, então, né, da Casa Rosa, e hoje a gente está ali, mas minha militância começou, então, no plebiscito da dívida externa, lá em Viamão, quando eu conheci o Paulo Becker, que é do MTD e atuava lá, né, ele era do estudo lá. Depois disso, eu passei um tempo militando no partido, assim, dos trabalhadores, fui secretária, fui assessora parlamentar e decidi que não era desse lado do balcão que eu queria estar, completamente assim, vou atuar no movimento social, e era apoiadora, assim, né, fui voluntária para o MST, estudante de massa, para o assentamento que a gente tem lá em Viamão hoje, que é 2 assentamentos, né, Filhos de Cepé e Novo Horizonte, por extensão territorial, que tem o espaço. Mas aí em 2006, eu acho, me juntei com o movimento de moradia e vim morar completamente. Trouxe a mãe, a irmã, todo mundo, e viemos morar na 20 de novembro ali. Moramos 6 meses, a gente foi feliz ali.
porque nesse espaço de ocupação, assim, o aprendizado é muito, sabe, 3 meses, parece 3 anos que tu passou lá dentro, da vivência, das trocas, da experiência, do sofrimento. Né? O ser humano aprende de várias formas, assim. E aí, em 2006, quando a gente foi despejado dali, 2007, a gente foi despejado dali, aí eu meio que, eu não fui com o pessoal lá para Padre Cacique, minha irmã foi, ficou mais um tempo lá. Aí eu fui para Voluntários da Pátria, 811, né? A gente ocupou ali, morou ali 9 anos, no 811. E ali já era Casa Rosa, assim, era um espaço que era chamado de Casa Rosa, era um espaço patrimônio do Estado, mas que estava abandonado, assim, não estava abandonado, tinha uma ocupação, anarcopunk, que estava ali, e eles iam sair dali e deram pra gente trabalhar, atuar com a cultura ali dos catadores, que sabia que... E aí eu vim morar ali no 811, morei 9 anos ali, né, atuei ali, e aí acolhi as pessoas, os catadores, para fazer uma gestão compartilhada do espaço e tentar fazer redução de danos com o ser humano e o meio ambiente, assim. Meu foco era esse, né? Porque militando com o MST, com o MTD, com o movimento de moradia, que eu fiz muitas frentes, assim, de ocupação, né? Pra gente reivindicar direitos. Todos os direitos vieram dessa reivindicação e dessas famílias, né? Expondo as crianças. Eu fui pra ali com meus 5 filhos, assim. O André, hoje tem 18, ele tinha 4 anos quando a gente morou na Vítia. E as crianças vão crescendo na ciranda e tendo um acolhimento diferente, porque daí a gente está, como eu disse ali, a gente está construindo não que a gente esteja num mundo paralelo, mas dentro dos espaços ocupados, se tem um outro comportamento de cuidado em relação ao outro, à família, né? E a gente foi desenvolvendo, eu acho, né, isso a partir de lá, da cozinha coletiva para casa, a gente trouxe isso da cozinha coletiva para ter esse cuidado e coisas que a gente vai aprendendo caminhando, né? Tem outro jeito de aprender a caminhar. Mas daí, em 2007, eu vim morar ali no 811. Em 2014, a gente foi despejado com a higienização, né, da cidade. E aí a gente se organizou, aí falei com a Ani, com o pessoal ali e outras ocupações se juntaram porque a gente tinha uma ameaça de despejo. Mas a gente tinha sido despejado no interior de morar. E aí não dava para me mudar para casa do outro, ficar. E a gente ocupou um outro espaço, que é onde a Casa Rosa é hoje, que foram vários coletivos, acho que 4, 5 ocupações, que ocuparam lá. E eu fiquei por último para morar lá, porque eu estava esperando ser despejada do 811. Daí, quando a gente foi despejado completamente, foi habitar lá. E acreditava que era um espaço público, antes era delegacia, depois foi acolhimento noturno de menor. E a gente descobriu que não era, é privado, né? Tá lá, ninguém reclamou até hoje, e a gente tá lá com um processo de uso campeão, tentando se apropriar de uma área ainda de um espaço. Hoje a casa tá, depois de 20, 30 anos de caminhada, assim, com a constituição jurídica, né, pronta, assim, nossa CNPJ está desde o ano passado, e a gente vai virar uma associação cultural nacional, o Centro Cultural dos Catadores, e com essa proposta, assim, né, de usar a cultura e a arte como ferramenta. Isso que nos salva, né? Tu poder, que a gente, como faz redução de danos e faz o acolhimento, trazer outras memórias. E daí a cultura e a arte, ela é, tanto na luta, eu acho, a gente sempre usou, né, com as crianças na ciranda. Isso é o que a gente consegue ter e tirar da brutalidade do momento que as pessoas estão vivendo, né? Esse lúdico, assim, uma intervenção de teatro, né? A gente trazer isso para o cotidiano, poder consumir isso, né? E para nós, assim, é um prazer, né? Os guris da ocupação cultural, assim, eles estiveram no cinema também, lá a gente tem uma intervenção na casa. A gente tem muitos parceiros, ficar falando aqui, né? Com um monte de tempo também. Mas a gente tem a arquitetura e urbanismo, né? A gente tem 4 professores que interagem na casa, estão informando a cada semestre muda os alunos e a gente segue o projeto informando, pensando. Então a casa é um espaço muito bonito, assim, e feito por muitas mãos, muitas cabeças pensando. E a gente faz isso com a nossa organização. Os alunos fazem, né, um recurso com
venda de rifa e de lanche na universidade para financiar a execução dos projetos que são pensados e desenhados lá nas reformas que têm acontecido. Isso tem sido um grande laboratório assim, de aprendizado da casa, ser um espaço de resistência e referência dentro do território, onde é referência também, né, assim, pejorativa da região metropolitana, do tráfico de drogas, de roubo, apesar de a gente estar no coração da cidade e ser o 4º distrito ali, né, tá do lado da Secretaria de Justiça, eles poderem ver da janela o que acontece. Tem uma boca que não tá hora na esquina da minha casa ali, tem outra na outra esquina. E aí a gente fica ali tentando fazer redução de danos e propondo atividades culturais. Mas como ali, né, falou de toda essa dificuldade, a casa até recebeu dentro do plano diretor, eu componho, né, o fórum ali, representa a Peone como delegada, mas a gente só vai formalizando o processo para eles e, sabe, fazendo quórum para eles seguirem um processo de apropriação de recursos que nunca chegam. A gente sempre recebe esmola, né? Eu digo, os guris, eu trabalho com o pessoal na rua, assim, e a gente acolhe eles. E a gente gosta de trabalhar, e a gente sustenta e presta serviço, e tem o artesanato, e a gente também tem a confecção do material, e daí tem a logoterapia, que tem os brincos, tem os carrinhos, tem muita coisa assim que gera em torno de cocriação e reutilização da matéria-prima. E as pessoas poderem estar criando, mas a gente está pensando no meio ambiente também, né? E aí ele falava da construção ali, e a gente pensa um monte de coisa, e a gente pensou a gestão de resíduo, a gente pensou como é que a gente vai descartar, e a gente sabe, tem coisas que é importante. A gente pensa cultura, pensa uma festa com 200.000 pessoas, mas o descarte, né? A Orla não tem capacidade de uma festa com 100 pessoas em cada lixeira deles. Não tem educação ambiental, não tem, sabe, fiscalização para o comércio. Hoje, não vou falar palavrão, porque eu sou educada, mas esse sujeito que é prefeito aí, ele criou uma lei quando era vereador, que ele proibiu a atração humana, os catadores de trabalhar. A gente trabalha, acho que uns 6 anos, desde 2011, com um tormento, com uma prorrogação de uma lei que é prorrogada para o outro ano, e ela vem contra uma lei de resíduos sólidos, que é uma lei nacional e que é muito completa, e que ali ela sugere os responsáveis, né, quem produz o resíduo e esse pós-consumo, quem tem que dar. Só que os catadores, eles são, né, sofredores, e a casa está lá no meio, assim, tentando trazer a cultura e a arte como ferramenta, o conhecimento, o acesso. A gente fez uma ponte com eles, com o Pique Macarroça, o Cataqui, que é uma organização internacional que atua com cultura e arte junto com os catadores, restaura as carrocinhas, pinta, né, deixa bonito, assim, porque eles precisam se valorizar, assim, o sujeito que trabalha com a reciclagem, nem necessariamente sempre é uma pessoa completamente ignorante, analfabeta. Lá tem gente que tem vários canudos e conhecimento e vem, né, de família de posses e está lá por escolha, por uma relação com a família, né, por uma briga, por uma coisa idiota, ela é corrida numa relação familiar e acaba sendo acolhida, né, num bar, numa festa, num prostíbulo onde tem exploração sexual infantil, tem uma outra adolescente que também está perdida, e as pessoas acabam se encontrando, né, no lado escuro, e se refugiam nisso, nas drogas. E a cultura e a arte, assim, ela é a única coisa que é uma luzinha do futuro que a gente tem para, né, eu acho, para, enquanto ser humano mesmo, né, a gente poder se recriar, se curar, se restaurar. Hoje a gente trabalha a arte terapia, assim, na casa. E conheceu a Luísa Peters, esteve lá no mês passado, 2 meses atrás, a gente fez uma amostra, em dezembro, novembro, dezembro. E ele esteve lá, e uma pessoa incrível, assim. E aí aproximando esses amigos dessa rede, porque eu venho, né, de uma militância e da economia solidária, onde a gente trabalha em rede. E não se tinha capacidade de se produzir ou se pegar uma encomenda sozinho. Você precisava se juntar no grupo, 2, 3, para a gente dar conta, né, de disputar com alguma empresa. Então a gente aprendeu. E
nessa experiência de ir lá, eu vivo assim, fui educadora, né, do Talher também, trabalhei durante o governo Lula, teve os educadores na base, assim, e acessando essa política pública de dentro do Banco do Brasil, onde ela é guiada para entidades que são de direita, sabe? É time de futebol, é associação de moradores que a gente tem, né? Gente que nos representa hoje lá, mas a maioria representa a direita e manipula os recursos, os conselhos, o próprio, né, conselho tutelar, que é uma coisa tão necessária, importante, e o jeito que é tratada essas coisas, né? E eu escuto muitas denúncias, porque a gente tem um café na casa, que é uma ação social que a casa faz, e a gente entrega o café para os catadores e a população de rua. Mas o pessoal que me ajuda foi acolhido, e tem gente que está lá e foi recuperado, e está usando droga com eles, e eles confiam na gente de uma outra forma. E às vezes eles contam, né, ali. E aí tem muita coisa que não adianta tu denunciar, que dá em nada, ou seja, lá na unidade de reciclagem, que a grande recurso é pego para pagar uma conta, que a entidade também ganha da prefeitura o mesmo recurso, tem convênio para pagar aquela conta, mas ela vende material de coletivo que ela vai pagar aquela conta com outro recurso, e as pessoas ficam com um salário de miséria, porque, sabe, eu escuto, mas eu não posso falar nada, né? Mas a gente está caminhando para construir, então, alguma saída enquanto casa, enquanto coletivo, enquanto rede que a gente atua, para poder amenizar essas ânsias todas que a gente, né, vem ouvindo e denúncias, mas que acabam tendo que matar no peito, engolir mais aquela, né? E ver como esse Estado de Direito criado pela burguesia, né? A Revolução foi burguesa. Dentro de uma revolução burguesa não tem lugar para nós, não tem. O proletariado, os trabalhadores não se incomodaram ainda a ponto de criar, né, de mudar esse sistema. E nem sei né, se nesse tempo, eu tenho 50 anos de idade, comecei, né, a militar, não sei quanto tempo mais eu tenho, né, quantas décadas mais terei para atuar. Mas esse tempo que a gente tem, da gente aprender e poder deixar alguma experiência, né? Acredito que a Casa Rosa, assim, a gente tem uma dificuldade de estar nos outros espaços, nos outros movimentos, porque o nosso público, ele engatinha, né? A gente atua com o albergue de Gravataí, o pessoal vem, os peregrinos, que é um coletivo também de população de rua que trabalha com os índios, que trabalha a geração de renda. Tem né, tela deles ali embaixo, eles participaram da atividade. Então, nessa rede, assim, mas nesse intuito de pegar um do outro e fortalecendo, para que junto, né, a gente balance, mas consiga caminhar. Acho que essa ideia assim, de construir coletivo mesmo, né, que acho que está passando pela fala de vocês também. Quando a gente fala de meio ambiente, de luta, de resistência, de cultura, a gente passa por isso, né, pela construção de coletivos. E tirar o centro das coisas do indivíduo, né? Individualizar as coisas do perde. Uma coisa que eu, só para concluir, assim, claro. Uma coisa que eu sempre falei, né, e falo para eles, acho importante, assim, é o exercício pleno de cidadania, né? Tipo, não, a gente tem que fazer o exercício pleno de cidadania, exercitar os teus direitos e os teus deveres, porque as pessoas às vezes não sabem dos seus direitos, a gente tem que reivindicar, mas tem que ser dosado, né, pelo dever dela também, a responsabilidade que ela tem, e acho que essa apropriação, assim, de cidadania, de ser cidadão, e eu sou cidadão, eu faço a minha parte, eu não vou esperar que o Estado me dê, ou a FASC lá me dê, né, coisas para me distribuir alimento para as pessoas, ou até o dia a gente está vendo que precisa e pode fazer, a gente fazer, ficar por aqui também. Cara, eu fiquei pensando em milhões de coisas, é ruim ser a primeira, né? Estou à vontade, eu acho que a ideia é que seja uma roda de conversa. Mas eu posso eu fiquei pensando... Bom, meu nome é Jacomasco, é Roberto Jacomasco, eu sou um paulista, natural de Taubaté, mas vim com 6 anos para Porto Alegre. E fui residir aqui na Olavo Bilac, na rua que todo mundo conhece, que é a Rua da Tia Carmen, mas era a minha rua e a Rua da Ilhota. O meu movimento político começa por dentro da Ilhota, eu acredito que nem todos aqui, acho que a maioria não sabe o que foi a Ilhota. E, enfim, então ali, mais uns anos depois, com 20 anos, 21, nós criamos o Conselho de Usuários
da Redenção que existe até hoje, que é o nosso braço político, uma instituição não institucionalizada, para não sofrer nenhum tipo de processo, senão nós já estávamos presos até hoje. Então a gente luta por dentro da Redenção para que esse espaço que tecnicamente boa parte da sociedade vê como havendo, eu também concordo, e a gente está lutando para que isso não ocorra. Aí veio a eleição para a prefeitura, aí, 7 pessoas iam concorrer. Aí eu disse, pô, eu não posso deixar isso, olhei, eram 7 de um lado, tinha um intermediário e só eu, digamos, do campo de esquerda. Eu disse, eu tenho que entrar nessa disputa, né? Aí todos, não, então nós vamos abrir para ti, Jaco Basco, e aí sobrou para mim mais esse pepino. Vocês não imaginam, eu com 51 anos de conselho do parque, eu nunca me incomodei como estou me incomodando com 1 ano e pouco, desde setembro do ano passado. É só nada, é só pepino, é só bronca. E isso que a prefeitura é um decreto. A gente não ganha nada, é voluntariado, mas no decreto está aqui, cada um de vocês secretários, por decreto, tem 7 dias a resposta para a prefeitura do parque das cobranças que a gente faz. A gente cobra um universo de coisas, o que chove de eu te amo, mas casar ninguém casa, é só sexo, quer dizer, é um horror, é só sacanagem. Então quando não funciona, e eu estou com 72 anos, já participei por vários conselhos, eu também sou conselheiro do Conselho de Meio Ambiente de Porto Alegre, fui conselheiro também do plano diretor, e hoje estou aqui, mas eu me apaixonei, foi pelo OP ao longo da sua história, e hoje eu estou aqui participando desse evento, basicamente com a presença das mulheres, a quem eu quero agradecer esse empoderamento de vocês. A pessoa daquela pessoa que está bem na minha frente, ali, a filha da Mi, que esse fim de semana eu fiquei sabendo, ele publicou na imprensa uns desenhos legais aí, que eu não sei se vocês viram, mas dei uma olhada, está rolando na imprensa aí, a gente tem que ter um serviço de informação bom, né? Senão as coisas passam, a gente não vê. Linda, está maravilhoso. Eu vi, sabe, nascer, crescer dentro de movimentos, de Fórum Social Mundial, orçamento participativo, muita militância, né? Não foi fácil, né, Li? Então, parabéns a vocês, estamos à disposição por dentro da Redenção, como conselho de meio ambiente que a gente puder ajudar, não é fácil, esses conselhos hoje são como todos os outros, chega na última hora, é tripartite, onde eles têm 24 dias votos dos 36, nos matam sempre a míngua. Então, obrigado, sucesso para vocês mulheres e nós que estamos aqui com o nosso lado feminino, colaborando firmemente, pode contar com a gente. Gostei muito dos teus desenhos. É isso, pessoal. Não, só para complementar, porque eu comecei a construir um raciocínio aí, ninguém me dá tempo, não me dá foco, eu vou viajando na assim, eu estava falando um pouco desses movimentos que aconteciam de ocupar os espaços, de fazer eventos e tal, né? Que isso, eu acho que funcionou muito, mas no sentido assim, por que isso deixou de acontecer? Essa reflexão que eu queria trazer assim. Primeiro, a repressão, né? Chegou um ponto que a gente divulgava aonde seria o evento na véspera, porque senão a repressão pegava e não deixava o evento acontecer, né? Os caras se deram conta que isso dava grana, então tipo, tinha toda uma questão bem autogestionária que acontecia, né? A galera se colocava para botar os trailers, os trucks, não sei o quê, e aí rolava uma história de, a partir dessas vendas, poder fazer alocação de equipamento, locar banheiro, e era uma coisa bem autogestionária assim. Só que a prefeitura começou a olhar esse negócio e dizer, não precisamos ganhar dinheiro nesse negócio e tal. Aí a prefeitura criou a Secretaria de Eventos e começou a exigir que todas as atividades que acontecessem em espaço público tinham que passar pela Secretaria de Eventos, tinha que fazer licenciamento, tinha que dar uma burocracia interna, não sei o que e tal. E isso foi, né, ferrando todo o processo. Nós mesmos lá na gente, a gente fez lá, como eles disseram, teve 2.000 pessoas e depois a gente teve processo no Ministério Público, né, teve uma denúncia dos vizinhos que nos odeiam, não é por causa do barulho, eles odeiam porque a gente existe, o fato de nós estarmos ali no meio daquele espaço, né, que a gente brinca que é a zona vermelha, a linha vermelha, porque da nossa quadra para baixo é voluntários, né, e tudo mais, vem junto ali naquele contexto, e da nossa quadra para cima é classe média, alto, vai subindo, né, e a gente está aqui no meio de tudo isso, assim, né, e aí como processo, né, por poluição sonora, o
Ministério Público do Meio Ambiente, teve audiências, teve não sei o quê, a gente teve que fazer um acordo de só poder fazer eventos. Autoriza, né? Só fazer eventos com autorização da prefeitura, passando por todo o licenciamento, então isso é um ponto. A burocratização disso, né? A repressão em cima desse processo que a gente construía, desses eventos, mas eu acho que tem uma outra coisa que me incomoda às vezes, né? Que é uma expressão que as pessoas usam, tipo esquerda cirandeira, esquerda festiva, não sei o quê. Tipo assim, eu sou uma pessoa que a minha origem de militância é na educação popular, sabe? E eu olho para isso de outra forma, sabe? Para mim, é muito mais um processo de mobilização em torno da cultura. Por exemplo, eu atuo com a Tênis também, né? Que é uma entidade, uma organização feminista e tal, tem 30 anos já. Eu tô 19 na Tênis, né? Mas assim, durante toda a minha militância, desde a adolescência, tipo, a gente faz uma oficina de sabão, de pão, de chocolate, de cuca, e junta as mulheres e troca uma ideia, entendeu? Fala, debate gênero, fala de violência, fala de prevenção, fala de... É um agente mobilizador, né? Tu junta a gurizada pra fazer, né, uma roda aí de hip hop, slam. A gente teve um período que a gente não tinha quase nada, a gente tinha umas caixas de som, uns microfones, e nós inventamos um negócio chamado ação cultural, e a gente ia para as ocupações e para as comunidades, trancava uma rua, né, e juntava a galera dali da comunidade, um faz rap, o outro faz grafite, o outro faz capoeira, o outro canta, as meninas dançam, sabe? Inventava um negócio e fazia uma junção, fazia uma discussão. Então, tipo, pra mim, não faz muito sentido isso que começou também a se utilizar, né, de dizer, esquerda cirandeira, festiva, escambau, mas que seja, entendeu? Pô, a gente conseguia encher 2 quadras de gente lá na Caldas Júnior, no meio daquele centro em apoio à ocupação Saraí, sabe? Tipo, pô, eles estão pela festa, mas que outra oportunidade na vida essa galera vai ter de entrar dentro de uma ocupação, né? Quantas pessoas eu encontro até hoje que eu nem vi nas festas que a gente fez? Eu tava na festa do Saraí, eu tava numa festa lá na 20, né? E que foi a oportunidade da vida deles de estar dentro de uma estrutura ali, de uma luta e de alguma forma tá, né, apoiando isso, seja comprando uma cerveja que vira um troco que vai pagar uma conta, né, ou seja, estando o seu corpo presente ali, nós dizendo, a galera tá apoiando e tal, né? Então acho que isso é uma coisa que me incomoda bastante, assim. E aí a questão desse tipo de iniciativa, né? Como eu disse, né, é acessar um público também, levar a nossa pauta para um público que não nos escuta, digamos assim, né? A gente teve uma outra experiência que foi muito boa, que foi, enfim, a produção de um curta, que ele foi filmado dentro da ocupação Saraí, né? E foi para vários festivais, ganhou 2 Kikito em Gramado, né? E a galera da ocupação foi para Gramado, foi lá para o Palácio dos Festivais, não sei o que, um palco e tal. E é isso, é conseguir acessar públicos e levar a pauta da luta, né, a partir de uma perspectiva artística, que consegue, né, mobilizar isso para um outro público, assim, que a gente, o nosso discurso de do capitalismo, do funcionalismo, não sei o quê, a gente não consegue chegar nessas pessoas, né? Então a arte é uma forma também de construir esse diálogo. E para quem está do outro lado, nós aqui, tipo assim, é uma galera que não acessa a cultura. Você não sabe que vão passar no Santander, no mar, isso é de graça, né? A Dandara e o Douglas participaram da oficina lá de desenho, esses dias lá que teve lá no Marques, né? E aí a Dandara levou a tia dela, que mora no centro há 20 anos, né? E que não sabia que é de graça, né? A nossa galera não sabe que esses espaços culturais são gratuitos e que eles podem entrar e olhar e assistir, enfim, a essas coisas, né? A Rádio Cultura, a biblioteca, espaço, tudo mais, as pessoas não acessam porque tem uma coisa, um bloqueio que diz cultura não é de pobre, né? Então a gente passa só na porta e diz, deve ser legal lá dentro, quando será que é? Né? E não entra, né? Que nem o próprio cinema hoje, cinema em Porto Alegre dentro de shopping, né? Então, tipo, cinema, tem que estar no cinema, tem que consumir no cinema, é uma outra estrutura que tu não consegue enxergar como um espaço de acesso, assim, né? Privatização da cultura também. Total, né? E aí, tipo, e tem toda uma parte desse trabalho, né, como a Maricela está colocando, que é humildinho, assim, né? Tipo, eu, enquanto
educadora, assim, trabalhei nesse período de pandemia com um adolescente jovem que é um foco assim, de atuação. Cara, a galera voltou ferrada na saúde mental dessa pandemia, entendeu? Uma galera que entrou na adolescência, viveu a sua adolescência num período de pandemia, onde não podia socializar, onde se fosse uma social, podia marcar tua avó, tua mãe, tua tia, podia pegar o coronavírus, voltar para casa e passar com as pessoas, imaginar como também. Não podia interagir com as pessoas, não tinha escola, né? Não tinha um monte de coisa. A galera tá aqui numa pilha muito forte, né? E aí a gente trabalhou muito essa arte do artesanato, do grafite, da horta, né? E isso tem um viés também muito importante, assim, tipo, ele fala pra mim, vocês conseguiram uma façanha, fizeram ali parar uma manhã e pisar um quadro. Vocês estão assim, ó, de parabéns, entendeu? Mas o quanto isso é importante, né? Tipo, a boa Tati, com todas as lutas e coisas que ela vive ali, enfim. Cada um, né, com as suas situações, poder ter um momento de poder expressar isso de outra forma, né? E tá dentro de um espaço de uma galeria de arte onde tu é o artista, né? Poder pilha toda essa galera aí, ó, família toda. Vocês são os artistas, tem claro um negócio que são os artistas, né? E vai para exposição, não sei o quê. E aí, tipo, é isso, é a galera que, né, quer entra num lugar e agora é o artista do lugar, né? Então, acho que isso também é algo super importante, assim, né? E o quanto é bom a gente poder sentar e conversar, a gente ser poema, aquilo, né? E a gente começa a refletir, as nossas lutas se cruzam, as nossas histórias, aqui a gente estava mais junto, aqui a gente estava mais pra cá, aqui não sei o quê, aí a gente foi lá, a gente ocupou, até naquela barriga, quando a gente ocupou lá, né? Aí na provinciada já, né? Quantas lutas a gente constrói junto e tal. E os retrocessos todos que a gente teve, assim, né? Na questão do. Eu só vou te entender, porque agora a gente tem um teto do horário também, que é às 20 horas. Desculpa. Tá bom, mas poderíamos continuar em outro momento também. Eu acho que a ideia é que quando a exposição estiver aqui, a gente poder ter outros momentos como esse também. Fechar a proposta. E só que agora a gente tem, acho que, menos de 15 minutos, né? Eu queria brevemente, né, então só também aproveitar essa oportunidade, né, para agradecer, né, sou o João, sou da Produção Cultural, agradecer a presença, né, das participantes da roda de que está sendo uma roda em tanto, né, um privilégio para a gente estar com vocês aqui. E retomando algo que foi dito, né, a questão da chamada esquerda cirandeira, né, ou a ofensiva que é feita também cultural, né. Então aquela coisa do descanso militante, essa coisa algumas coisas que foi lançado na internet, eu acredito que existe um interesse, nos algoritmos. Quem é o dono dos algoritmos? Quem faz com que, inclusive, as lutas não consigam se comunicar, né, as diferentes lutas. A arte como consciência, como disputa, território de disputa das consciências, né? O exercício da plena cidadania, tudo isso são questões que justamente são as frentes nas quais a gente tem, né, a gente se esforça para conseguir construir algo, na ideia de produzir uma rachadura nessa visão hegemônica que passa por cima, né, das coisas. Né? Mas então a gente só queria já deixar o nosso agradecimento, né? E essa ideia de funcionar como um início para poder já reunir, a gente poder pensar em novas atividades, porque a gente talvez tenha tido, né, a gente está longe do dia D, mas talvez a gente tenha tido estado em grado, assim, agora, né? Então, assim, né, eles tiveram a primeira derrota, né? Agora a gente tem que, né, para tentar, mas eu ia dizer, se alguém tiver mais uma pergunta, eu vou tentar fazer. Bom, boa noite a todos e todas. Prazer estar aqui ver vocês, as mulheres guerreiras, exemplos de luta, né? Meu nome é Felisberto Luiz. Minha história começa numa ocupação no Jardim das Estrelas, uma comunidade que estava para ser despejada. Em 4 anos a gente conseguiu viabilizar um projeto de compra da área, compramos a área em 1995 e conseguimos, através do orçamento participativo, eu sou um defensor intransigente do processo. A culpa não é do processo, são dos governos que não estão preparados para essa ferramenta. Nem o nosso governo, vamos dizer, do meu partido, sou petista, filiado ao PT. Eu acho que nem o Lula conhece bem o que é o AP. E se assessora de pessoas que não conhecem o processo, que levam informação distorcida e tem uma ciumeira com o nosso processo em Porto Alegre.
Porque nós existimos antes de 2013. Eu não quero perder essa oportunidade de falar isso que está engasgado há anos aqui dentro, certo? Parece que Porto Alegre não existia. De 89 a 2004, nós revolucionamos a participação e a democracia participativa do mundo. Não foi de Porto Alegre, foi do mundo. O Fórum Social só veio a Porto Alegre por causa do orçamento participativo. Então, isso eu tenho que sublinhar aqui. E esse processo é um processo de construção da consciência coletiva. É importante a gente aprender com os outros. E eu aprendi muito com as lutas. E eu me lembro que a gente fez uma proposta das oficinas de artesanato pela temática de desenvolvimento, eu sou conselheiro hoje, desenvolvimento econômico, tributação, turismo e trabalho, em que nós propusemos 16 oficinas de artesanato nas 16 regiões do orçamento participativo, tu te lembra, né? Que a gente queria descobrir o potencial de artesanato regional e a partir das regiões criar a estrutura de economia solidária a partir das regiões. Não conseguimos, até hoje o projeto está lá, né? Mas isso é potencializar a riqueza que essa cidade tem. A gente não tem a dimensão do que Porto Alegre é capaz de fazer e o que nós deixamos de fazer. E eu acho que eu uso uma expressão resistência e luta com ação diária. Eu vou fazer 70 anos esse ano e cada vez faço parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental pela RGP1. Sou um resistente lá. Todas as minhas falas em defesa das características dos bairros, características da cidade, a nossa história, não há apagamento da memória, os quilombos, os indígenas, recuperar essa história de Porto Alegre que eles querem apagar. E o Melo se titula como representante popular, a origem popular. Ele não tem origem popular. Ele é um frustrado que se vendeu ao capital. Se vendeu ao capital. E acha que o capital vai recompensar ele. E está recompensando ele, de uma certa maneira. Quando elege, ele é prefeito. Espero que não seja reeleito. Esperamos que a esquerda consiga ter uma candidata, eu quero que seja uma mulher. Tem várias, acho que vai ser uma disputa, vocês vão ter que construir essa candidatura. Tem várias, desde pretas, brancas, indígenas. Nós temos um universo de mulheres que são importantes para a gente construir. E temos uma juventude que tem que ser potencializada. Eu acho que essa experiência dos assentamentos, da Casa Rosa, do assentamento 20 de novembro, é um exemplo disso, de construção da consciência por dentro. E a gente não pode deixar a institucionalidade fora. Esse foi um erro que nós cometemos. E eles ocuparam esses espaços. E nós temos que retomar. E só há uma forma, na minha modesta opinião, são alguns anos de caminhada, não há outra forma senão uma construção coletiva e a unificação dos movimentos. Não tem como. Se nós não nos unificarmos e não formos para a rua, nós vamos ter dificuldade. Claro que durante o governo, como a Cláudia falou, no governo Bolsonaro, era difícil realmente, porque havia todo um temor, veio a pandemia também, que prejudicou um pouco, mas eu acho que a demonstração de segunda-feira pintou uma luz, e nós temos que aproveitar essa luz agora, da gente defender os espaços de luta, nem a democracia burguesa, é os espaços de luta construídos por nós e que nós devemos mantê-los a qualquer custo. Não podemos abrir mão da participação popular, da construção de um governo socialista, o combate ao capitalismo e digo mais, também algumas pessoas que se titulam de esquerda abrir mão dos seus valores burgueses, porque há muitas pessoas de esquerda que são burguesas. Então a gente também tem que fazer esse exame de consciência, abrir mão dos valores e ver de que lado a gente está.
Tá? Isso não é um trabalho fácil, sabe? Não é um trabalho fácil. Não há psicólogo nem psiquiatra que vai resolver, nem Rivotril. Né? É um processo de consciência própria. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, tá? E parabenizar vocês por isso. E o espaço aqui, ó, foi uma noite, fim de tarde maravilhoso. Porque a Estela também foi muito boa. Né? Obrigado. Vamos combinar uma próxima vez de novo. Então, eu queria agradecer. Queria falar sobre isso, proposta. Eu vou só finalizar daí, eu acho que só aproveitar o pessoal da casa. Eu só agradecer a Fundação MacArthur, o André Bezon, que né, comprou também, mas comprou não, porque também eu embarcou na ideia, né, isso é possível, a gente estar aqui por esse espaço também. E agradecer a Maristone, a Cláudia, a CNM também por estar aqui, disponibilizar o tempo de vocês para falar das experiências. E é isso, em nome do Projeto Cooperação Cultural, agradecer a todo mundo que veio participar também dessa construção. E a gente segue, eu acho que é isso. A ideia que fica é que a gente segue nessa luta, conseguindo. Desculpe interromper de novo, mas eu vou só dar um presente para vocês. Pela presença. Faz a proposta interessante. Eu quero falar um minutinho aqui também da tchau e falar uma coisa que eu esqueci. Na verdade, eu acho que também, né? Com certeza agradecemos todo o esforço de vocês. Fizeram uma coisa maravilhosa, um tempo recorde, não sei como vocês conseguiram. Ficou lindo demais, assim, agradecer o convite da gente poder estar construindo esse projeto tão bacana junto e trazendo a nova moradia para dentro dessa discussão da arte e tal. E o pessoal daqui também, né? Nós temos neste momento, falando no momento, né? Uma luta muito grande acontecendo dentro dessa pauta da moradia, que é a resistência aos despejos, né? Nós fazemos parte, todos nós aqui, da campanha Despejo Zero, né? Que é uma articulação nacional, mais de 170 organizações, e tem um mapeamento de cerca de 1 milhão de pessoas que podem ser despejadas aí no próximo período. Tinha uma suspensão determinada pelo STF até 31 de outubro e agora um tal de regime de transição, que fala em mediação, mas, enfim, significa que agora pode despejar, né? Então, a gente está vendo um momento bem tenso nesse sentido. Aqui no estado são cerca de 11 mil famílias, né, que podem ser despejadas e tal. E aí, nesse período agora, de janeiro, que vai estar acontecendo essa maravilhosa exposição, nós temos o Fórum Social Mundial acontecendo na cidade. E este coletivo do Despejo Zero está se organizando para construir uma atividade dentro dessa programação do fórum, com essa pauta da moradia, da resistência ao despejo, direito à cidade e tal. E nós precisamos de um local para poder fazer este encontro. Estamos de portas abertas. A intenção é isso, né? A gente teve muitos encontros virtuais, né, e tal, mas precisa ter esse momento de juntar toda essa galera. Cada um representa uma organização de tantas outras pessoas nessa resistência e pensar como a gente vai sobreviver a este ano. Nossa expectativa é positiva, né? Governo federal, mas as coisas levam tempo. Não vai dar tempo de construir casa para todo esse povo que vai ser despejado nos próximos dias. E justamente a gente precisa manter essa articulação, essa mobilização, né, ativa e essa galera unificada nesse momento, assim, que é mais um momento bem importante de poder fazer isso. Não, eu inclusive ia falar nesses espaços que eu também me apresentei. Sou o André Benzon, coordenador aqui da galeria desde 2018. Sou morador do Quarto Distrito, sou artista e acredito muito, né, também nessa luta, porque acompanho ali essa especulação e não, assim, nós precisamos muito nos mobilizar em todas as instituições. Eu acho que essa oficina de desenho foi no MAC, né, que teve agora, essa semana. E assim, a gente organiza ao longo desse tempo rodas de conversa aqui e eu vejo, e é sintomático isso, porque o outro momento que nós tivemos um grupo assim de pessoas participando, falando, foi no da Manuela Cavalinho sobre a ditadura, né? E quando eu falei no início, os artistas, eles não estão engajados, muitos perderam a dimensão social, né, do seu papel social.
E no final do ano passado eu visitei a Zoravia, que abriu ano passado a programação aqui, e como diz o Luciano Veríssimo, a Zoravia não pede, ela manda. A Zoravia pediu um espaço esse ano para a gente fazer alguma exposição para a Associação dos Artistas rio-grandenses. E te ouvindo sobre essa estratégia de mobilização das comunidades, a nossa comunidade de artistas, a exposição é a festa para eles, né? Então, de reunir, nós conseguimos inserir uma pauta oferecendo espaço para eles expor dentro daquela temática. Então, já propus para a Zoravia isso, da gente associar as associações, a Chico, a HPAM e tantas outras, e trazer o tema, nós já falamos sobre isso com a Zoravia e aqui na Fundação, trazer o tema do parque, né, que é uma coisa que a gente está aqui na frente, a gente quer se integrar. Trazer as associações. Somos lindeiros, né? Somos lindeiros, tem 9 bairros em torno da retenção. E trazer essa pauta para os artistas trabalharem em pequenos formatos, como a gente já organizou muitas exposições, e que o fruto da abertura, da venda desses trabalhos, seja direcionado para cada associação que trouxe os seus artistas para participar desse grande coletivo, dessa grande exposição coletiva. É um projeto que a gente vai construir depois de uma reunião com as associações que tomarem participar, mas a ideia é uma ocupação delicada por essas associações com os seus trabalhos, refletindo esse tema, que é também ambiental, né? E que a gente possa dar um retorno para as associações, né? Que a galeria vem buscando também a sua sustentabilidade. Então, os trabalhos e os artistas sempre precisam, né, mostrar, mas também vender o seu trabalho. Então, a gente tem trabalhado também esse aspecto econômico das exposições, porque antes era só cultural, né? E depois da pandemia, a situação dos artistas ficou bastante grave, assim, né? Então, a gente sempre tem colocado, né, os trabalhos comercializados, os trabalhos na medida do possível também, uma formação de público. E, bom, queria então dizer que o espaço está aberto, a gente tem uma copa aqui, né, tem um projetor, está sempre instalado para usar, eu acho que chega a uns 40 lugares, é meio apertadinho. Tem acesso à internet? Tem Wi-Fi. Que a ideia é que seja uma atividade híbrida, pessoas de outros estados e também de outros países. Temos no Facebook, temos todo o equipamento para participação de convidados remotamente. Tá? Vai ser uma atividade que a gente vai receber com muito orgulho, né, Estela? Sim, eu queria só complementar assim, que o espaço está sempre aqui aberto para as proposições da comunidade, né? A gente tem coisas muito plurais aqui e quer que fique cada vez mais. Aproveito também para registrar uma coisa que foi uma iniciativa aqui da Glaci. A Glaci, que coordena aqui 2 projetos da Fundação, que é o Cultura Doadora, que estimula a doação de órgãos, e o Conversa de Professor, para dirigido mais à educação infantil. Ela teve uma iniciativa da gente também ceder este espaço aqui, que tem uma cozinha muito boa aqui, e a gente tem feito desse espaço também uma cozinha solidária, assim com os nossos voluntários. Então a gente começou em agosto, tem cozinhado 2, 3 vezes por mês. É algo pequeno, mas é um jeito também de fazer uma colaboração social. A gente nesse período produziu cerca de 600 refeições. A gente vai, produz aqui, cozinha aqui de manhã e vai aqui no entorno e distribui, só como uma forma também de comunicar uma das atividades, outras atividades que a gente faz. E a outra reunião que foi legal aqui, que era tema de uma exposição, que era da Manuela Cavalinho, a gente reuniu 8 presos políticos o ano retrasado. Entre eles 2 já partiram, que foi o Diógenes e a Nilce. Então, assim, só para dizer que a gente é muito, assim, está muito aberto e é muito orgulhoso de poder receber os movimentos aqui. E cada vez mais isso ser também esse espaço. Então, muito obrigada por estarem aqui, assim, eu me sinto contente de estar com vocês. Eu queria fazer um convite, aproveitando a fala. Amanhã de manhã eu tenho um encontro com o Instituto Confúcio,
dentro da Redenção, onde nós vamos tratar o Ano Novo Chinês, que ocorre dia 22, mas dia 28 eles vão fazer uma festa grande dentro da Redenção. E a gente podia incluir o Ocidente nesse debate cultural. A gente só não pode falar na área habitacional, porque lá tem 1 bilhão e pouco, é complicado para lá. Mas para levar a cultura para lá, nós resolvemos o problema. E gostaria de convidar alguém da casa aqui, Becarta, para que, se quiser participar amanhã, nós vamos ver como é que nós vamos organizar esse evento do Ano Novo, e a gente podia incluir essa colocação que tu faz, uma participação aí, uma parceria. Só realmente para concluir agora, a gente tem um projeto que é isso, que é E-Carta Anfitriã, que é justamente para receber as pessoas, as suas coisas, seus lançamentos de livro, suas oficinas. Então tem este projeto na Fundação, chama E-Carta Anfitriã. E também tem um outro que se chama E-Carta Apoia, que a gente, mesmo quando não acontece aqui, não é de iniciativa nossa, a gente apoia outras iniciativas. Esses são 2 projetos permanentes, tá? Estava comentando com ele aqui que, de repente, seria interessante divulgar a exposição dentro da programação do Fórum São já. E daí outras pessoas que vão estar circulando pela cidade, a gente pode... Você pode fazer uma oficina dentro do parque, se vocês acharem que é aqui e ali, até para divulgar. Começa falar com o Maurizinho, né? Dia 23 começa o fórum, né? Até 20 é a nossa, né? Então, eu vou fazer, né, minhas considerações finais aqui, agradecer o acolhimento de vocês, né? A gente se sente muito acolhido, bem recebido aqui, né? É importante isso. Agradecer aos guris pelo convite, por trazer, né? Às vezes eu fico falando para eles, mas será que vai dar? Quem sabe a gente espera um pouco mais. Não, vamos. E aí estamos aqui, né? Eu acho que foi muito legal, vocês estão de parabéns. E dizer quanto é importante, né, a cultura, e que a cultura, ela foi o que trouxe a música, né, a musicalidade, ela trouxe a nossa história por séculos e séculos, né, a esquerda, esses pensamentos, muita coisa veio pela música e pela cultura, que conseguiu sobreviver e, né, e ser passado, e a gente está se apropriando desse conhecimento até hoje. Eu continuaria conversando até amanhã com vocês. Eu estou me contendo aqui. Mas o tempo é embracado, né? Só para agradecer também, adorei conhecer o espaço. Muito obrigada pelo convite, meninos. É isso, né? Se não puder dançar, não é a nossa revolução, né? É muito dura a vida da militância no cotidiano, assim, né? E eu acho que a cultura, ela tem muito isso também, né? De aproximar a gente, de fazer a gente se encontrar nesses espaços. Então, muito obrigada. Para agradecer também a presença de todos, mais uma vez, só pedir encarecidamente, se puderem, botar o nome no livro de visitas, que daí a gente também